Agora foi. Queridas, pensava, não queria trazer como mensagem de Deus essa semana para esse primeiro culto na noite desse ano de 2015. E me ocorreu ao coração, primeiro, a ideia, o conceito, para a mensagem, depois o texto. E nasceu essa palavra que eu venho partilhar com vocês de um desejo bastante recorrente que todos nós estamos recebendo agora, principalmente ainda no início do novo ano 2015, que é a seguinte expressão: Feliz 2015 ou Feliz Ano Novo. Essa é uma expressão que você ainda vai ouvir um bocado ao longo desse mês de janeiro, principalmente quando temos a oportunidade de reencontrar pessoas ou de estar com pessoas que não tivemos a oportunidade de saudar com essa mensagem. Então, na verdade, se você ainda não desejou isso para alguém próximo do teu relacionamento, do teu convívio, e até mesmo que não seja como uma proposta de você se aproximar dessa pessoa, aonde você estiver, ainda no início do curso desse ano, não vai ficar demodê, não. Não vai ficar uma expressão ultrapassada. Pelo contrário, a pessoa que receber essa expressão da sua parte vai ter certeza de uma coisa, que você desejou bem a ela. Mas eu fiquei pensando, quando a gente deseja feliz ano novo para alguém, um feliz 2015 para alguém, o que essa pessoa, e você já recebeu essa felicitação, então eu coloco para você. O que é que você espera que aconteça na sua vida de forma bastante significativa? Algo que realmente valha para você esse ano de 2015. Você já parou para pensar no que seria assim, algo que acontecesse na sua vida nesse ano 2015, que trouxesse grande satisfação para o seu coração? Não sei se talvez aí o acontecimento de um novo trabalho, uma nova proposta de emprego, de repente uma casa nova. Se não for uma nova casa, talvez uma casa nova, Se você não conseguir comprar aquela casa dos seus sonhos, dá uma repaginada na sua casa. Quem sabe isso aconteça. Se você tem filhos, desejo de seu filho ou sua filha, se está fazendo ou já prestou o vestibular, passar para uma universidade de ponta, uma universidade do governo, por exemplo. Quem sabe os mais novos aqui conheçam um grande amor, um novo amor para viver, Tudo isso faz parte daquilo que, por exemplo, a gente tem como expectativa para que aconteça no ano de 2015. E nenhuma dessas coisas são ilegítimas. Nenhum desses desejos, esses sentimentos devem ser deixados de lado. Mas uma coisa muito importante qual é a motivação? Para onde aponta? Para onde vai o desejo dessas realizações? Eu queria compartilhar com vocês, nessa oportunidade, sobre um texto da Palavra de Deus que eu penso ser muito significativo para aquilo que, particularmente, eu desejo que aconteça na minha vida nesse ano 2015. Eu penso que talvez isso não esteja longe do seu desejo, da sua realidade. A gente deseja muitas coisas para esse ano. Para os outros, desejamos para nós. Mas uma coisa que eu espero que aconteça na minha vida, e talvez você também espera que aconteça na sua vida, são mudanças significativas. Preste atenção nisso. Mudanças. E eu penso que toda mudança, ela tem que estar associada, tem que estar ligada àquilo que pode causar em você e na minha vida uma transformação radical. Principalmente, como eu dizia há pouco, apontando para um objetivo maior,
que é a manifestação da vontade de Deus na nossa vida. E aí, eu fico pensando que se você tem um nome, esse nome, ele é a sua identidade. Mas você já imaginou se o seu nome for mudado, for trocado ao longo desse ano 2015? Não o nome que foi lhe dado no seu nascimento pelos seus pais, mas aquilo que te identifica na sua relação com as pessoas. Muitas vezes, as pessoas substituem o nosso nome e nos dão apelidos, nos dão alguns codinomes. Fulano é o pão duro. Fulano é muito chato. Fulana fala demais, é bocuda. Eu não sei como as pessoas olham você, além do nome que foi lhe dado no seu dia do seu nascimento. Mas eu quero olhar com você, examinar com você um texto que fala sobre a mudança do nome de uma pessoa e que trouxe transformações visíveis para a sua vida. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro do Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22. Eu quero ler para vocês esse texto, que fala justamente da vida de um homem que recebeu um nome no dia do seu nascimento e que está vinculado, aliás, como era culturalmente feito pelos judeus, ao seu comportamento. As pessoas não nos julgam pelo nome que recebemos, mas nos julgam e nos identificam pelo nosso comportamento. Então vamos olhar com carinho esse texto. Olhe comigo aí, acompanhe Gênesis 32, eu leio a partir do verso 22 para vocês. Diz assim o texto: levantou-se naquela mesma noite, se refere a Jacó o texto. Então Jacó tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ou seja, não comiam do nervo do quadril até aqueles dias, por causa do relato histórico e cronológico do texto bíblico. Queria orar com você. Senhor, pedimos que a Tua palavra, ela penetre em nossos corações. Pedimos que o Espírito do Senhor nos fale. Que o Espírito do Senhor produza as verdadeiras mudanças que só Ele pode produzir em nossa vida. Pedimos, Senhor, que o iniciar desse novo ano seja marcado pela manifestação da Sua graça em nós. Queremos aprender com a Tua palavra e queremos aprender com as mudanças provocadas pelo Senhor na nossa vida. Ajuda-nos a transmitir esta mensagem em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é um dos textos mais fascinantes do Antigo Testamento. É o texto segundo a cultura judaica. Um texto que
realmente é um divisor de águas na história do povo de Israel. Porque, na verdade, a palavra ou o nome Israel é justamente a alteração de um outro nome e de um personagem na história do povo hebreu que dá nome, e não só o nome, mas dá significado para as características culturais do povo de Deus, para o povo de Israel, e assim o é até hoje. Mas antes de estarmos de fato entrando no coração desse texto e naquilo que gostaríamos de compartilhar como essência para a nossa jornada, gostaria de dizer uma coisa para você. Gostaria que nós desmitificássemos essa noite, quebrássemos o mito do significado do nome de Jacó. Como é que você aprendeu a dar o sinônimo, o significado do nome de Jacó? O que é Jacó? Vamos lá? Hein? Suplantador, enganador, que mais? Usurpador. Alguns até dizem ladrão, mentiroso, e vão colocando determinados adjetivos profundamente negativos no nome desse homem, de Jacó. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Seguramente não é este o significado do nome de Jacó. Essa é uma forma que a cultura cristã passou a observar o significado desse nome. Mas Jacó, e a pronúncia até hoje em Israel, é Yaakov. Significa aquele que agarra. Aquele que agarra. Porque segundo a narrativa bíblica de Gênesis, quando ele nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão de Esaú. E a parteira, aquela que ajuda a dar à luz, né, a trazer os gêmeos, eles eram gêmeos, a luz da vida, ela fica espantada. Porque isso foi um fato inusitado. Um bebê, um neném, agarrado ao calcanhar do outro, ao calcanho do outro. Então a expressão Ikev, no hebraico, é calcanhar, da onde vem o nome Yaakov, que é Jacó. Então, não há significado para suplantador, para enganador, para usurpador. Não é isso. Então, vamos desmistificar isso, porque isso é uma forma como os intérpretes cristãos trabalharam o texto de forma errada. É aquele que agarra. Aquele que agarra. E eu fico pensando, quando comecei a olhar para esse texto, e a gente vai vendo coisas interessantes aqui, é que Jacó, ele se agarrou a muitas coisas ao longo da sua vida. Jacó começa agarrado ao calcanhar do seu irmão. Mas Jacó, ele também inicia a sua vida agarrado a muitas vontades, a muitos desejos. Um deles, e que é de fato logo narrado nas Escrituras, é que ele busca, aí sim, suplantar, ocupar o lugar de seu irmão. Quando ele faz aquela proposta de que Esaú vendesse a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E depois, ele também vai enganar o seu pai, de forma que ele começa a conspirar com a sua mãe o ajuda de fato, Rebeca faz parte desse plano, e ele consegue então lograr algum sucesso nesse intento. Eu fico pensando que muitas vezes na nossa vida nós estamos agarrados a motivações, a vontades, a desejos que estão completamente desalinhados com aquilo que é puro, com aquilo que é correto, com aquilo que é bom, com aquilo que aos olhos do Senhor é agradável. Por mais que você saiba que há um conteúdo teológico e até explicativo de tudo aquilo que ocorre depois, um plano de Deus, um propósito de Deus para isso,
E a gente sabe que tudo que começa na nossa vida vai terminar com a assinatura, com a chancela de Deus. Nada é feito fora dos seus desejos, dos seus desígnios. É interessante pensarmos que, muitas vezes, nós estamos achando que as nossas motivações estão certas. Jacó lutava por seus ideais. E talvez você esteja entrando nesse ano de 2015 com alguns ideais, com alguns propósitos, alguns objetivos em mente. Objetivos em relação à sua vida familiar. Objetivo em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida acadêmica, em relação à sua vida emocional, sua vida afetiva, a sua vida como um ser que faz parte de uma cultura muito mais do que religiosa, mas de atividade espiritual, vivendo a sua vida como igreja do Senhor. Se você não entrou esse ano com objetivos, pelo menos em uma ou duas dessas áreas, alguma coisa não está certa em você. Alguma coisa não está normal. Porque eu estou sendo a ser generoso em dizer isso. Porque não existe nada na nossa vida, por melhor que esteja, nós não desejemos que possa melhorar. Possamos aprender. Quando eu digo melhorar, não é ganhar, não é adicionar coisas que vão nos trazer vantagens materiais, ou vantagens que nós possamos nos vangloriar dizendo que bom, eu conquistei isso. Não é nesse sentido. Mas melhorar no sentido de poder perceber que essas melhoras, elas apontam para o final ou para a finalidade maior da nossa existência, que é ver a glória de Cristo através da nossa vida, operando em nossa vida e transformando também, sendo capaz de desafiar as pessoas que estão ao nosso redor a viverem e a sofrerem mudanças. Porque se a nossa vida não inspirar mudanças positivas, e mudanças positivas essas que glorificam e apontam o nome do Senhor Jesus, então existe algo realmente muito errado. O ano de 2015 é um ano que nos chama, pelo desígnio divino, de vivermos mudanças na nossa vida e que nós possamos ver nessas mudanças, por menor que sejam, o direcionamento de Deus em cada uma delas. Parece brincadeira o que eu vou dizer agora, mas não é. É um desejo que eu tenho que o meu peso mude. E que eu possa chegar no meio de 2015 e pelo menos viver com 10 quilos a menos. É um objetivo. É algo que eu desejo. Isso para mim tem muita importância, não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista daquilo que está aqui dentro do meu coração. Por incrível que pareça. É um detalhe. Mas isso ainda tem que ser algo que aponte para a glória de Jesus. Não para a minha simples e vaidosa automotivação. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que a proposta do que Deus vai realizar na vida de Jacó é a proposta de Deus para a sua, para a minha vida, porque nós olhamos aqui o versículo 22 e vemos que numa noite, eu não sei que noite foi essa, mas aqui diz que numa noite, Jacó pega as suas 2 mulheres e as despede, juntamente com seus 11 filhos, seus servos, seus animais, para o outro lado do vale. E ele vai para ficar sozinho. Muitas vezes nós estamos querendo que as coisas aconteçam, que as coisas mudem na nossa vida, mas nós não reconhecemos que precisamos levar a sério aquilo que queremos como mudança na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você, para que você considere a possibilidade de algo mudar em sua vida.
no seu caráter, na sua mente, no seu coração, você precisa desejar estar sozinho, em solitude, que não é solidão. Porque Jacó se retirou para encontrar a Deus. A sua vida devocional, ao longo desse ano de 2015, e a minha prática devocional, ela vai dizer muito daquilo que eu quero como transformação de Deus na minha vida. Eu preciso, e você também, nós precisamos aprender a não exigir mudança dos outros, a não esperar mudança dos outros, se eu não sou capaz de entrar numa relação com Deus, de estar a sós com Deus, para buscar isso. Eu, quando olho para esse texto e vejo aqui essa transposição do Val do Jaboque, eu olho para esse momento como uma linha divisória na nossa vida. Nós precisamos transpor o Val do Jaboque da nossa vida. Porque muitas vezes estamos apegados a tantas coisas. Eu imagino que Jacó estava de fato apegado às suas mulheres, apegado aos seus filhos, apegado a tudo aquilo que lhe pertencia. Ele era um homem que investia muito da sua energia, muito da sua força em conquistar. Ele era um conquistador. Ele colocava como alvo, como objetivo, aquelas coisas que ele, como um visionário, olhava lá na frente e ele ia buscar. Mas chegou um momento em que ele viu que não aguentava mais ter, mas não ser. Possuir sem possuir de fato. A paz, a alegria que ele precisava para o seu coração. Porque ele vivia num processo de perseguição. Se você olhar o relato um pouco antes, vai ver que Labão, seu sogro, o perseguiu porque fora enganado por ele. Se não bastasse, o seu irmão Esaú estava querendo fazer com que ele perecesse ao fio da sua própria espada. Seu irmão estava com um exército de 400 homens vindo contra ele. Eu fico imaginando que chega um momento realmente que a gente se cansa. Se cansa, desculpe a expressão vulgar, de praticar tanta burrice, de fazer tanta coisa que nos faz dar com burros na água. Muitas vezes estamos cansados de errar, mas ainda assim não temos aquela vontade efetiva de ver em nós mudanças. Entra ano, sai ano. E a gente, muitas vezes, de fato, e eu não vou aqui entrar no mérito da sua verdade pessoal, da legitimidade do sentimento que é no seu coração, de lamentar-se, de dizer, puxa, eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente, embora eu deseje isso. Essa área, esse setor da minha vida, só Deus sabe, ou as pessoas que convivem comigo, como é difícil. É isso que me identifica, é isso que na verdade me dá um nome. Às vezes, por exemplo, você é conhecido no meio da sua família como aquele pai ou aquela mãe fria ou frio, calculista, sem sentimento, sem se preocupar com seus filhos. Mas no fundo, você gostaria de uma nova identidade em relação a essa tua característica, a esse teu comportamento, e mudança de um nome, e mudança dessa tua codificação no meio dos seus para alguém que realmente se preocupasse, alguém que de fato chorasse as dores dos que estão com você e se alegrasse pela alegria dos que caminham no dia a dia com você. Muitas vezes somos apegados a coisas na nossa vida, apegados a bens materiais, e nos esquecemos que Deus quer mudar em nós essa característica para que sejamos conhecidos pelos outros por gente generosa, por gente que dá, por gente que doa. Esse é um exemplo. Esse texto fala, e é uma proposta aqui de que eu e você possamos ter coragem para mudar, começando a transpor os vals de Jaboques de nossa vida. Qual é o teu val do Jaboque? O que é que te prende? O que é que te enraiza? Não permite que você se movimente na direção daquilo que Deus tem como proposta para te dar a identidade que vem muito mais do que palavras, mas aquilo que vem da cruz.
Aqui diz que no versículo 23, Jacó toma os seus filhos, suas esposas, tudo aquilo que ele tinha e faz passar, transpor o val, para que ele ficasse só. Diz o versículo 24 que lutava com ele um homem até o romper do dia. A gente sabe que esse homem era um anjo. Mas o texto fala de homem porque no original, quando a gente faz a exegese do texto, a gente vai ver que esse anjo, ele tinha a forma mesmo de um homem. Era um homem que lutava com Jacó. É interessante que no versículo 25 diz que vendo este que não podia com ele, ou seja, o anjo não podia suplantar, não podia vencer a Jacó, toca-lhe na articulação da coxa. Gente, a gente acostumou a ver Jacó de forma negativa. Mas esse homem tem uma característica interessante. Ele era guerreiro à beça. Ele era valente e muito mais do que isso. Não adianta ter valentia, tem que ter perseverança. Ele era um homem que perseverou e que lutou com todas as suas forças contra o anjo do Senhor. Sabe o que isso aponta para mim e para você? Que muitas vezes você quer realmente uma mudança de Deus para a sua vida. Você quer um encontro com Deus através de uma vida sincera de oração. Você se curva fisicamente, emocionalmente, com a alma, com o coração, com o teu espírito diante do Senhor e diz: Senhor, eu desejo que o Senhor faça algo extraordinário na minha vida. Mas muitas vezes começamos a entrar em luta com Deus, e aqui luta não tem no sentido daquilo que nos inspira a perceber a mensagem do texto para nós, um embate físico, mas um embate de propósitos, de vontade, de desejo. E muitas vezes nós começamos a luta com Deus, a guerrear de forma santa com o Senhor. E Deus testa o nosso coração, como testou o coração de Jacó naquela noite. E Deus se coloca como este homem de luta, para fazer força e fazer frente a gente. E aqui diz o texto que o homem não podia com ele. E aí, ele toca-lhe a articulação da coxa, do quadril, e fere a Jacó, dizendo: não é reprovação, é aprovação. Como se Deus dissesse: meu filho, você é guerreiro mesmo, hein? Vamos parar por aqui? Gente, essa imagem, quando eu comecei a pensar nesse texto essa semana, me lembrei muito das brincadeiras que eu tinha com meu pai. Meu pai era militar e eu, desde pequeno, aprendi com ele a, entre aspas, brigar, a lutar. Luta mesmo, a ponto que com 12, 13 anos, uma vez eu fui parar do outro lado do sofá. Ele me jogou do outro lado. Quando minha mãe viu, minha mãe ficou muito chateada com meu pai. Eu saí do sofá, lá do outro lado do sofá, rindo, e disse assim: uau, que legal, né? E minha mãe mandou parar aquela briga, aquela luta, entre aspas, naquele momento. Eu me lembro que eu lutava com ele, e ele, no fundo, queria me testar para ver até onde eu ia. Né? Eu me lembro que uma vez eu peguei ele pelos braços, ele pelos meus braços, começamos a torcer os braços um do outro. Eu tinha meus 16, 17 anos, e foi, e de repente caramba, estou conseguindo dobrar meu pai. Aí meu pai pegou e inverteu os meus braços. Eu, ai, pai. Ele parou, né, e riu para mim. E eu sei que Deus fez isso também com Jacó naquela noite. Meu pai estava testando meu coração. Meu pai depois saiu para o quarto, eu fui acompanhar ele, né? Porque eu gostava de estar perto dele. Eu percebi a respiração do meu pai. Meu pai foi ofegante para o quarto. Eu falei assim: caramba, meu pai me derrotou, mas eu dei uma canseira nele. E Deus faz isso com a gente. Na verdade,
também é uma má interpretação desse texto. Dizem que o significado do novo nome que Jacó recebeu, que é Israel, dizem que é aquele que luta com Deus e vence. Mas se você olhar o texto, vai ver que é príncipe. O que é que está escrito aí? Lê para mim. Qual o novo significado do nome de Jacó? Agora não é mais Jacó. Vamos lá? O que é que está escrito aí? Você que está acompanhando comigo o texto. Versículo de número 28. Vamos lá? Já não te chamarás, e sim... Gente, isso é fantástico, porque muita gente diz que Jacó lutou com Deus e venceu. Ele não venceu a Deus. Outra interpretação é de que Jacó lutou com Deus, ou seja, contrário a Deus. Não é isso. Exegese no Antigo Testamento mostra que essa preposição com tem uma relação aí de companhia e não uma relação de contrariedade, de oposição. Agora, quando fala dos homens, lá no original, no hebraico, é contrariedade, porque ele lutava realmente contra os homens. Ele era opositor daqueles que se opunham à sua vontade. Mas Deus mudou isso quando mudou o seu nome. Eu fico pensando que a proposta de Deus é nos fazer mudar do nosso comportamento. Se você parar para analisar, existem coisas no seu caráter e no seu comportamento que não podem permanecer para o ano de 2015 e não podem permanecer daqui para frente na sua vida e na minha vida. Eu queria que você entendesse que esse texto pode provocar, pode produzir na gente o desejo de realmente olharmos para o espelho da nossa história, para o espelho da nossa vida e percebermos que muitas vezes não somos tão bonitos como achamos. Muitas vezes nos achamos tão interessantes. Como disse até a pastora Alex hoje aqui pela manhã falando sobre o livro de Esther. O grande problema de Assuero foi a concepção da sua vaidade. Tudo nasce com a sua vaidade, né? Muitas vezes no arrobo da nossa vaidade nos achamos, né, tão bons nos nossos propósitos. Jacó também se achava assim. Nós precisamos ser transformados, precisamos de uma nova identidade, precisamos de um novo nome. E aí o que é que Deus faz? Deus dá a Jacó o nome de Israel. É interessante que Jacó nasce agarrado, Jacó significa aquele que agarra, agarrado ao calcanho do seu irmão, e ele morre como Jacó, renasce como Israel, ele morre agarrado ao anjo. Já tinha parado para pensar nisso? Ele nasce agarrado. E na simbologia de um renascer para uma nova realidade, ele está agarrado ao anjo. Ele segurou o anjo. Existe uma canção entre os pentecostais que eu cantei muito. E começa assim: Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Pode cantar, irmão. Não vai haver nenhuma represália, não. Não é? Eu vi um anjo com a espada na mão. Né? Jacó viveu esse momento, de fato. Se agarrou lá o anjo e não quis largar. Olha, uma parte da música diz: me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção. Aquela turma do reteté, né? Aquela coisa bonitinha, né? Da minha... irmãos, sapatinho de fogo lá, né? Eu fico imaginando a bênção que é quando a gente diz assim: Senhor, eu estou aqui desejoso mesmo que o Senhor mude isso na minha vida, no meu caráter, produza algo que vem do Senhor, mesmo que doa o que doer, eu não vou desistir. E Deus vai se alegrar do seu coração e vai dizer assim: era isso que eu esperava de você. Existe um texto que diz: porque se agarrou a mim, se apegou a mim, eu o livrei, eu o salvei. E não é essa a expressão que Jacó usa quando ele diz assim, no versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. A pior coisa é quando olhamos para a nossa face.
e nos admiramos de nós mesmos, e nos orgulhamos de nós mesmos, e deixamos que a vaidade brote no nosso coração. Enganoso é o coração do homem, o teu coração é enganoso. Mas quando você olha a face de Deus, tudo muda. O que Deus nos tem chamado agora, para o início desse novo ano, é para um tempo de luta com Ele, ou seja, na companhia dEle, ao lado dEle. A palavra príncipe vem de principiar, vem de primeiro. Nós precisamos ser príncipes e princesas do Senhor, principiando a nossa vida nesses primeiros dias do ano de 2015, colocando como objetivo da nossa vida que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado no seu e no meu coração. Amém, queridos? Existem coisas na nossa vida que precisam ser lançadas fora. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: não existe um passe de mágica, não existe uma porção mágica, não existe nada que possa mudar a sua e a minha vida. Se esse é o desejo do seu coração, eu disse a você no início, eu preciso mudar em várias coisas, em vários aspectos da minha vida. Eu gostaria que você fizesse isso. Listasse aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Eu não precisei fazer uma lista em um papel, nem no computador. Não é que não sejam muitas coisas, mas aquilo que eu sei que é principal, e venhamos e convenhamos, né? Mudanças muito rápidas e muitas frentes de mudança, eu acho que não é algo produtivo. Mas se você considerar hoje no seu coração pelo menos uma ou duas coisas, duas razões que precisam ser mudadas na sua vida, eu não sei. Eu não quero nem aqui dar exemplo. Não quero nem dar exemplo. Até para que não seja cogitado no teu coração que o pastor está colocando algo aqui do púlpito, porque às vezes o inimigo trabalha isso na nossa mente, como se fosse uma mensagem direcionada a alguém aqui especificamente essa noite, quando Deus sabe que não há esse sentimento no meu coração, irmãos, porque eu estou muito carente de mudança na minha vida. Estou precisando de mudança na minha vida. Eu estou falando isso a você porque eu preciso mudar. Mas eu não posso mudar se o Senhor não me mudar. Você não pode ser transformado se o Espírito de Deus não transformar o seu coração. A palavra do Senhor diz que quem tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você cogita, do que aquilo que você deseja, do que aquilo que você pensa, é o Senhor Jesus. Mas eu peço ao Espírito Santo essa noite que sensibilize a tua alma, sensibilize o meu coração, nos tire do pedestal do nosso orgulho, nos faça, pelo menos, um pouco mais obedientes ao Senhor e um pouco mais fraternos, irmãos, amigos, sinceros, verdadeiros, honestos, sem nenhum sentimento de concorrência, sem nenhum sentimento de competição, sem nenhum sentimento de olhar o outro como, em um determinado momento da nossa trajetória, se tornasse um oponente, porque a maior oposição que está em você e luta contra você e contra mim é a nossa própria carne. Eu e você precisamos lutar com Deus, no sentido de termos a companhia de Deus, de somarmos com Deus, de adicionarmos com Deus, para juntos, aí sim, de fato, derrotarmos o maior inimigo que existe dentro de você e dentro de mim. Somos nós mesmos. Você é o seu maior inimigo. E não é fácil. Não é fácil. Não menospreze a você mesmo, nesse sentido. Lute contra você. Há um vídeo do John Piper, eu não trouxe ele aqui, mas ele mostra isso, que o pior inimigo que temos, ele fala isso, meu maior inimigo é John Piper, ele mesmo.
Muitas vezes achamos e dizemos que é Satanás. No sentido daquilo que Deus deseja realizar através de nós e em nós, a nossa própria carne que se levanta como oposição a Ele. Senão era muito simples, né? Se toda a nossa culpa, tudo aquilo que fazemos de errado fosse creditado a Satanás, nós não estaríamos, ninguém estaria no inferno. Mas o pecado que jaz à nossa porta, que está dentro de nós, ele precisa ser anulado, aniquilado pelo poder da cruz. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso só vai acontecer quando você entrar na sua Peniel para ver Deus face a face, transpor o seu val do Jaboque, transpor o limiar de tudo aquilo que te prende, em que o que você está agarrado. Isso é deixar de ser Jacó. Isso é deixar de ser alguém que se agarra às suas próprias convicções pessoais e vai se agarrar ao Senhor. E vai dizer, como disse o apóstolo Paulo, se referindo a Jesus, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou agarrado a Ele. Eu quero ser conformado a Ele. Senhor, me abençoa, não com a bênção de uma prosperidade no âmbito da minha humanidade, em que eu possa correr o risco de me gloriar nela, mas que eu possa ser abençoado com as suas ternas e mais ricas bênçãos celestiais, para que eu possa aprender a perdoar, aprender a deixar de falar mal do outro, aprender a deixar de julgar as pessoas, aprender a ser manso, aprender a ser humilde. Irmãos, vocês acham que eu sou uma pessoa amorosa? Posso até ser, mas como eu preciso aprender a amar? Porque a perspectiva que a gente às vezes tem do outro, de que o outro é uma pessoa amorosa, é uma pessoa mansa, ela muitas vezes está atrelada àquilo que nós estamos vendo. Mas Deus vê o coração e vê todas as nossas ações. Ontem eu senti muita vergonha de mim. Ontem eu fiquei muito envergonhado de mim. Termino contando essa experiência. Eu fui ver a árvore de Natal da Lagoa com a minha família. E eu, a Meire, a Mariana, Davi não estava, porque estava na casa de irmãos, amigos, e com a minha mãe e minha irmã do meio, a Vânia. E fomos até lá na lagoa e, num dado momento, quando eu estou estacionando o carro, né, a gente estava encontrando dificuldade para estacionar e ficamos longe da árvore, com os guardadores, né, de plantão, que não são nem legalizados para aquilo. Camarada sem camisa, alto, todo largão, cabelão comprido, veio, bacana, encosta aí, encosta aí. Eu fui, né? Eu estou colocando o carro lá, Lucas e Mariana estavam lá também, colocando o carro. Ele, bacana, bacana, volta, volta, volta. O carro do Lucas parou um pouco à frente, eu estou voltando com o meu, e ele ficou me perturbando tanto que eu subi um pouco no meio fio, né? É mais ou menos assim, eu subi, aí ele falou assim para mim, olha só, desce o carro do meio fio, bota o carro lá atrás e já deixa pago. Quando ele falou assim para mim, eu estava tranquilo, né? Aí ele bateu no meu ouvido, deixa pago. Parei o carro, saí do carro e saí de um jeito que vocês não gostariam de ver, do jeito que eu saí do carro. Eu falo isso porque eu fico envergonhado, irmãos. Eu saí do carro e cheguei pertinho do rosto dele e disse assim, o que você falou? Ele, calma, você está querendo me humilhar. Aí eu falei, não, aí já vieram dois na direção dele, na minha direção. Dois. Eram bandidos mesmo. Depois a gente viu que era bandido. Veio dois na direção. Quando vieram os dois, eu não me intimidei. Eu falei, o meu pessoal é mais forte que o pessoal de vocês. Eu não estava me referindo a anjos não, irmãos. Não estava falando de anjo não. Não estava com nada espiritual no meu coração. Não estava com nada de Deus no meu coração. O meu pessoal é mais forte que o de vocês. Eles olharam para mim, não, chefe, não sei o quê. Começaram a ficar, né? Aí nisso, a Mariana, o Lucas viu que eu estava nervoso, falou com a Mariana dentro do carro do Lucas, começou a querer chorar, preocupada, me chamou. Eu falei, filha, o que é que foi? Ela falou, pai e tal. Eu senti que Deus estava usando a Mariana para aquele momento.
Aí nisso, 2 deles estavam brigando. Você se meteu no meu carro, não sei o quê, e já queriam começar a brigar. E um casal que estava com um bebê no colo, eu falei assim para eles, sai daqui agora. E os 2 na frente, não sei o quê. Eu falei, bandido. Aí eu até falei alto, na hora, em sistema nervoso, né? Eu falei, tá vendo o que eu estou falando? Aí, vamos entrar no carro, vamos embora. Aí saímos, né? Não, só pode ir, chefe. Seu carro vai estar aqui, vai estar tudo certo e tal. Pode ir e tal. Não precisa pagar mais nada, não. Aí eu falei assim, aí eu fui dando uma vergonha no meu coração, porque eu dei vazão à carne. Falei assim, o senhor está, como é que ele falou? O senhor não é humilde, o senhor está me humilhando. Quando ele falou aquilo bateu no meu coração. Por mais que eu estivesse certo, a minha atitude foi uma atitude errada. Eu me senti muito mal. O Espírito Santo falou no meu coração, você não foi humilde. Você não foi manso. Você podia ter pego o carro, ter saído dali sem ser falado nada. Eu sempre disse isso. Todas as igrejas que eu estive, eu não quero que a igreja aprenda com as minhas virtudes, mas aprenda também com os meus erros. Eu quero dizer para vocês que eu preciso mudar. Eu quero entrar esse ano lutando com o Senhor, para que o Senhor tire de mim esse temperamento. Porque muitas vezes a gente, por causa tomado pelo nosso senso de autojustiça, nós queremos fazer valer o nosso direito, quando na verdade a gente pode aprender e produzir muito mais, e abençoar muito mais ficando calado. Então peça ao Senhor, como eu estou pedindo, coloca um guarda, não é na minha boca, Senhor, no meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E assim eu não posso ser exemplo para minha esposa e para os meus filhos, nem para o meu genro. Eu falo isso, irmãos, com vergonha no coração. Eu estou comentando isso com vocês porque aquilo que eu tenho pregado, eu tenho buscado viver. Eu quero viver. Eu quero viver para ser mudado por Deus. Eu quero viver para ver Deus face a face, como o Senhor viu em Peniel. Eu quero dizer, eu estou vivendo a minha Peniel, porque eu não estou vendo o Ivo, eu estou vendo Deus. Não adianta a gente viver com uma capa, né? Deus conhece teu coração e meu coração. Você entre o ano de 2015 agora, dizendo, Senhor, eu vou lutar contigo até que eu e o Senhor prevaleçamos. Eu quero a tua bênção. E eu sei que o Senhor quer me abençoar. Eu quero que você ore, irmão. Ore, irmã, se apegue ao Senhor, coloque em prática uma vida de oração. Senhor, é nisso aqui que eu não presto, seja verdadeiro. É nisso aqui, que eu faço o outro sofrer. É nisso aqui que eu me faço também sofrer, porque depois bate um arrependimento, por que eu fiz isso? Por que eu falei assim? Por que eu agi dessa maneira? E Deus se agrada disso, da sua verdade, da sua sinceridade. Não tenha medo de se expor. A gente tem muito medo de se expor para as pessoas e para Deus não adianta, porque Deus conhece o teu coração. É melhor você chegar e dizer para Deus, Senhor, eu quero parar com essa brincadeira. Eu quero parar de fazer isso. E não é só coisas que a gente faz às vistas dos outros, coisas que nós fazemos às ocultas. E abrir e rasgar o verbo com Deus, ser sincero como Jacó foi. Não vou sair desse intento, desse objetivo que poderíamos demarcar como um local geográfico, como Peniel, ou melhor dizendo, como Val do Jaboque. Mas só que esse local é muito mais do que um local geográfico. Você pode continuar lutando com Deus no seu quarto, lutando com Deus na sua sala, lutando com Deus no seu trabalho, lutando com Deus na faculdade, lutando com Deus na rua, lutando com Deus num banco, lutando com Deus diante de uma tela de computador, lutando com Deus no teu WhatsApp, dizendo, Senhor, eu quero ser referência, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para ver a tua glória inundando a minha vida e abençoando a vida de outros também. Eu quero ser uma referência de amor. Eu quero ser uma ponte de amor. Eu perdi, no dia de ontem, a oportunidade de ser manso e de ser um homem de Deus para aqueles homens. O que a gente ganha com isso? As pessoas terem medo de você? Às vezes, alguém da nossa família tem medo da gente por conta das nossas reações. Às vezes, alguém tem medo de dizer algo para você porque você não é uma pessoa confiável, você vai contar para o outro.
Às vezes as pessoas têm medo de se expor a você porque você é implacável. Você quer sugar e quer arrancar das pessoas algo que elas não têm para dar por conta das suas limitações. Então, quando eu olhei para esse texto, eu falei, gente, esse texto, Deus foi me dando, e justamente no dia de ontem eu vivi ele de uma forma negativa e comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso realmente entrar numa luta contigo por santidade. Vocês viram como eu sou imperfeito? Vocês viram como eu dependo do Senhor e preciso dele na minha vida? Isso é uma das razões para o ano 2015. Qual é a sua razão? Não se exponha agora. Ore. Quais são as suas razões para a mudança? Mas eu tenho fé que ao chegar, talvez nem ao final do ano, mas quem sabe dentro de pouco tempo eu vou poder dizer assim, para a glória do meu Cristo, o Senhor lutou comigo e junto prevalecemos sobre essa tendência do meu coração. Vamos orar? Ore em silêncio. Coloque diante de Deus a sua vida, meu irmão, minha irmã. Coloque diante de Deus não os seus objetivos agora que vão conferir a você sucesso material, sucesso financeiro, sucesso profissional na sua vida, mas coloque diante de Deus o seu objetivo ou objetivos de ver mudanças efetivas, radicais de Deus naquilo que diz respeito ao teu caráter, naquilo que diz respeito ao seu temperamento, ao seu comportamento. Deus ouviu a oração de Davi, porque Davi confessou ao Senhor, Ele, Deus, as desvirtuações da sua alma e do seu caráter. Ele disse, Senhor, torna-me limpo, torna-me branco como a neve, purifica-me com sopo, purifica o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho que é o caminho reto. Torna-me da tua alegria, Senhor, a alegria de desfrutar. Eu tenho a tua salvação, mas eu quero ter a alegria de estar desfrutando a plenitude da tua salvação como alguém que é coerente com aquilo que fala e com aquilo que vive, para a glória do teu nome. Faça essa oração agora diante do Senhor. Você lembra que Deus tocou a junta da coxa de Jacó? Existe uma canção, se você souber, cante comigo, ela diz assim: basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mais uma vez. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques,
Senhor. Vamos ficar de pé. Se Deus falou ao seu coração, você sabe que existe pelo menos alguma área na sua vida que precisa ser transformada e você precisa ser reconhecido pelas pessoas a partir desse momento, a partir desse ano, como alguém diferente, como Jacó passou a se chamar Israel. Você não precisa dizer o que é, mas se você tem no seu coração esse desejo de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, vou entrar em luta de oração, de santidade, de vontade de ver o Senhor operando, e vamos, em nome de Jesus, ver essa área da minha vida sendo transformada e uma nova identidade do Senhor sendo dada no meu ser. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você, quero orar por você. Eu quero que você jogue limpo com Deus agora. É jogar limpo com Deus. Deus, Ele não vai nos castigar. Deus não é Deus que faz dessa maneira, né? Aquele Deus que é punitivo. Não, Deus é Deus pedagógico. Deus é Deus que nos ama, né? Como diz o Max Lucado, o amor dele não diminui 1 milímetro por nós, apesar dos nossos pecados. Mas eu gostaria muito que você fosse verdadeiro. Se você essa noite não está sentindo isso, então não saia do seu lugar. Talvez você saia num outro dia, numa outra oportunidade. Mas se você está transpondo o teu jaboque nessa noite, e você está caminhando para a sua Peniel, para que você veja Deus face a face, para que você veja Deus realmente se revelando a você. Por isso, você lembra do texto, quando Jacó pergunta ao anjo o nome do anjo, o anjo não diz o seu nome. Você sabe por que ele não diz o seu nome? Porque a revelação de Deus vem em Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou o Emanuel, Deus conosco. O teu Emanuel está entre você, está com você, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, essa noite, Ele vai, eu creio nisso, te dar todas as armas. Estamos falando de luta. Essa luta eu quero lutar. Eu não quero lutar contra os homens. Eu quero lutar com Deus, contra a minha natureza carnal. Nós vamos lutar durante esse ano 2015, entrando com o Senhor nessa batalha, nessa santa peleja. Vamos ver Deus operando na nossa vida e transformando a nossa identidade para Israel. Seja você o primeiro ou dos primeiros príncipes e princesas que prevalecem ao lado do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos nessa noite te pedindo para nós aquilo que de fato é milagre, que é a transformação da nossa própria vida. Não estamos te pedindo agora por um milagre por conta de uma debilidade de nossa saúde ou por outra pessoa. Estamos intercedendo nessa hora junto ao Senhor, junto ao teu trono pela nossa vida. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus que tudo aquilo que temos forjado em nós e que está completamente fora da tua vontade, a construção do nosso caráter muitas vezes de forma torta, de forma equivocada, porque estamos muitas vezes sendo inspirados pelo nosso próprio senso de vaidade, de orgulho próprio, pessoal. Ó Deus, em nome de Jesus, vem pelo poder da cruz aniquilar isso agora em nós. Vem trazer, Senhor, para a nossa vida a conformidade da nossa existência, do nosso ser ao caráter de Cristo. Queremos, em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça em nós a verdadeira identidade, aquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas, e a partir disso, pessoas perceberem que temos a vida de Cristo de fato em nós. E que podemos ser instrumentos de inspiração para as pessoas, para que a glória do Senhor seja vista e seja manifesta como as águas cobrem o mar, em toda parte, em todo lugar que estejamos. Ó Deus, livra-nos de sermos não só grosseiros do ponto de vista humano, mas que não sejamos grosseiros do ponto de vista espiritual, rejeitando a tua proposta de santificação na nossa vida. Senhor, quebra a nossa cerviz. Pai, quebra mesmo, quebranta o nosso coração. Nós queremos te oferecer um coração rendido, um coração que realmente se submeta ao senhorio de Jesus Cristo. Ó Deus, vem operar na vida da igreja do Grajaú.
Sabemos que aqui está uma parte da igreja, não estão todos aqui, muitos já de viagem, graças a Deus, que sejam nossos irmãos onde estiverem agora abençoados, guardados pelo Senhor, outros talvez em casa por questões pessoais, mas o Senhor conhece os corações, o Senhor nos tem abençoado de forma tão linda, de forma tão especial, e muitas vezes estamos virando as costas e estamos deixando de lutar por uma vida de santificação, por uma vida realmente em que sejamos instrumentos do Senhor para a vida do nosso irmão, para a vida do nosso próximo, porque estamos assim na nossa zona de conforto, cultuando aquilo que temos construído ao longo da nossa vida. Ó Deus, que sejam derribados altares do nosso coração onde o Senhor não está no centro. Nós te louvamos porque o Senhor nos está dando um novo ano. Estamos vivos, estamos aqui na terra dos viventes. O texto que foi lido no início do culto diz que os mortos não podem louvá-lo. No silêncio de suas sepulturas, nós estamos vivos e a vida está aí, aberta para que nós passemos por ela, deixando as marcas das tuas transformações em nós. E nós queremos isso, Senhor. Queremos nos alegrar, queremos nos rejubilar, queremos ver a manifestação da tua graça inundando o nosso coração e curando as nossas deficiências da alma. Esse é o desejo que temos, e é dessa forma que podemos desejar feliz ano novo para os nossos irmãos. Esse feliz ano novo com mudanças positivas, com mudanças significativas produzidas pelo Senhor na nossa própria vida. É isso que queremos, Pai. Muda por completo aquela identidade que temos que está completamente difusa, aquela identidade que está completamente deformada. Queremos a identidade do Senhor em nós. E assim oramos agradecidos, Pai, em nome e para a glória de Jesus e para a alegria do teu povo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Abraça o teu irmão que está aí do teu lado. E deseja agora um feliz ano novo para ele, dentro dessa perspectiva, né? De mudança, de transformação de Deus na sua vida. Já não te chamarás mais Jacó, não será mais aquele que vai viver agarrado àquilo que é da sua própria vontade, mas se agarre ao Senhor. Seja Israel, triunfe ao lado do teu Salvador. Amém.